Olá, querido telespectador, começando agora o Via ABC para você. Nós estamos aqui nos nossos estúdios, na Rádio TV Grande ABC, e eu desde já agradeço aos nossos telespectadores, você também que nos acompanha pelo Facebook, pelas redes sociais, e estamos aqui todas as terças-feiras a partir das 13 horas. Eu tenho imenso prazer em receber hoje na nossa programação a doutora Maíra Recchia, que é secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, também faz parte da Rede Feminina de Juristas. Recentemente, no último dia 20, participou de um evento sobre o projeto de lei Mais Mulheres na Política. Foi um sucesso, graças a Deus, esse movimento que só cresce no Brasil. E eu inicio essa conversa dizendo que eu agradeço a doutora, que há pouco falei que já fiz e trabalhei em muitos projetos a respeito de mulheres eleitoras e mulheres participando na política, e ela disse que agradecia essa geração que deu a passagem para que elas pudessem realmente também vir com um projeto mais elaborado, já que desde 1946 nós estamos nessa luta, dessa participação de uma forma mais efetiva na política no Brasil. Não tem sido fácil, mas são mulheres como a doutora que seguem nesse caminho. A gente sabe que realmente a resistência é muito forte, mas meus parabéns. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Adriana, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Reitero o agradecimento. A gente só pôde chegar onde estamos chegando porque tivemos mulheres como você que abriram esses caminhos para que a gente pudesse continuar essa luta que é a efetiva participação feminina na política. Agradeço sobremaneira essa oportunidade da gente estar conversando hoje. Nós temos assim muitas barreiras para poder ultrapassar. Timidamente, a representatividade das mulheres, tanto no Congresso, como nas prefeituras, como no governo, são casos esporádicos que a gente tem a participação feminina. Qual é o apelo, eu não sei mesmo se é essa palavra, mas qual é o chamado que a gente mais identifica quando você convida essa mulher para entrar na política, já que nós estamos num momento tão difícil, principalmente político? A gente assiste uma sessão mesmo do tribunal e nos nossos ministros, e quando você pensa que você vai assistir uma peça que está sendo ali analisada com base teórica na Constituição, vira um palanque político até dentro de um ambiente onde não tem que existir isso. Qual é o apelo para que a gente se movimente na política, nós mulheres? Bom, como você disse, desde 1946 é que o voto feminino se tornou obrigatório para todas as mulheres, né? Em 32 só algumas puderam votar, não eram todas as mulheres negras não podiam votar, só podiam as solteiras com renda, as que tinham autorização dos maridos e as viúvas. De lá para cá, a partir do momento que nós pudemos votar e até a presente data, as mulheres são subrepresentadas no Congresso Nacional. Elas não conseguem chegar nesses espaços de poder. Veja que esses percentuais eles giram em torno de 15%, que foi um aumento exponencial em 2018, comparado já com a eleição de 2014 ou 2016. E qual que é o apelo? Nós somos metade da população. As mulheres hoje compõem 52% da população brasileira. 44% de todos os filiados e filiadas nos partidos políticos. Por que essas mulheres não conseguem ser eleitas? Essa é a pergunta que a gente faz. E foi nesse sentido que o projeto de lei foi pensado com uma brilhante iniciativa do Ministério Público, encabeçado pela doutora Vera, que é promotora de justiça. Olha, não basta mais que a gente tenha só reserva de candidaturas, que é o que prevê a nossa lei eleitoral. A gente precisa ter reserva de cadeiras, porque é só as cotas partidárias nas candidaturas proporcionais, que são aquelas para vereadores, deputadas, a gente não tem conseguido chegar. Sem contar que muitas delas elas são objeto de ser laranja, né, do partido. Né? Sim, é o que eu falo. A mulher, quando entra na política, ela sofre invariavelmente, em algum momento da sua trajetória, a violência política. Por quê?
Muitas vezes, elas, ao entrar no ambiente partidário, não é um ambiente fácil para que essas mulheres, elas são diversas formas direcionadas para outros projetos, à mercê de quem está ali dirigindo o partido, né? Em seguida, com esse ambiente, na maior parte das vezes, hostil para as mulheres nos próprios partidos políticos, quando há a possibilidade da candidatura, são os dirigentes partidários que acabam indicando quem vai ter mais condição de voto, para quem vai o financiamento da campanha, quem vai receber mais dinheiro. E a partir daí elas continuam com as candidaturas laranja, muitas vezes não tendo nem a mesma condição de disputa dos homens. Elas realmente são chamadas apenas para compor aquela cota de 30%, sem a qual ninguém pode ser candidato. Então, se a gente não tiver numa chapa 30% de mulheres, aquele pedido de registro de candidatura, ele não é conhecido pela Justiça Eleitoral. Então, elas são ludibriadas, são chamadas para, então, vamos fazer parte da política. Vocês podem ser candidatas, mas no frigir dos ovos, elas estão ali só para compor a cota, para que os homens tenham as reais condições de eleição. É uma escada, né? É uma escada para o partido. Exato. Abriram essa brecha, acharam até muito interessante, porque era uma maneira de abrir essa brecha, porque a mulher ela é muito mais participativa, ela é agregadora, quando ela entra para uma campanha política, ela entra para somar, ela logo pega um momento de liderança daquele partido. Eu sei porque as coisas funcionam em todos os partidos, dessa maneira. Sim. Então, por mais que você queira se engajar, você percebe que você é manobra para outras coisas que estão acontecendo acima da sua compreensão. Esse 50%, esse projeto de lei, o que precisa nesse momento? Quais são as propostas do projeto, doutora? Olha, após o lançamento no Ministério Público, a gente começou... Foi dia 20, a gente está vendo algumas imagens, inclusive, né? Isso. Foi um sucesso o lançamento. Diversos setores da sociedade acabaram também aderindo a esse projeto de lei. E nós estamos agora numa segunda fase de convocar embaixadoras do projeto Mais Mulheres na Política. Então, hoje tem 2 redes sociais, página no Facebook, página no Instagram e já um catálogo no próprio WhatsApp que prevê que mulheres da sociedade do modo geral, que queiram contribuir com esse projeto de lei, que queiram apoiar, elas podem se tornar embaixadoras do projeto. O que isso vai acontecer? Vão ser coletadas assinaturas para que esse projeto seja encaminhado, num primeiro momento, por iniciativa popular. Essas embaixadoras elas também vão poder articular com movimentos sociais próximos a elas, para ver se agora a gente passa realmente para a questão não só do lançamento, como foi feito, mas para a viabilidade desse projeto se tornar uma realidade. E quais são os tópicos mais importantes que mudariam o processo? Bom, eu acho que é importante a gente registrar que assim, a nossa legislação de cotas, ela já vinha prevista por volta de 1995 e 97. Naquela época, a reserva de candidaturas não era obrigatória. Tinha uma brechinha na lei que os partidos entendiam como faculdade dessas mulheres serem candidatas. Em 2009 se transformou em obrigatória. E como a gente conversou, isso não tem se transformado nas mulheres eleitas. O que o projeto prevê, portanto? De todas as cadeiras legislativas, a reserva das cadeiras de 50% de mulheres que terão que ocupar essas cadeiras. Dentre esse percentual, metade que seja reservado para as mulheres brancas e metade para as mulheres negras. Por quê? Se chegamos ao Congresso Nacional e nas câmaras municipais num percentual próximo de 15% de ocupação, as mulheres negras giram em torno de 2%. Entretanto, elas são a maior parte da população quando a gente divide. Então, é necessário que a gente faça esse recorte para que essas mulheres também cheguem às esferas eletivas, às esferas de poder legislativo. E esse projeto ele visa exatamente isso, a reserva de 50% das cadeiras para as mulheres. Tanto... Seria um ótimo exemplo, né? Porque serviria depois também para as empresas, né? Para todas as outras... Exato. Tem uma frase, quando você me fala que a mulher muda, tem uma frase que a gente gosta muito, que é a seguinte: quando uma mulher entra para a política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram para a política, muda-se a política. E é isso que a gente precisa. Precisa de uma reforma política? Vamos começar essa reforma, portanto, com mulheres chegando no poder. Sem dúvida. Levando em consideração que alguns momentos a gente teve aí algumas decepções, porque eu disse há pouco para a doutora também, a questão da política, ela não tem gênero.
ela tem qual é o interesse. Infelizmente, isso é do ser humano, né? Então, a gente sabe que vai depender muito do caráter e vai depender muito da postura e do compromisso, né, que você, como candidata, tem com o seu eleitorado, qual é a sua proposta, que nós deveríamos, como eleitores, saber desde sempre e ela ser mantida da maneira que você escolhe o seu candidato. Foi por esse motivo, a gente escolhe um candidato por um motivo, por conta da representação daquilo que é a minha verdade, daquilo que eu acredito, pois muda tudo no meio do caminho, que é mais ou menos isso que a gente tem vivenciado. Eu quero pedir para você que está acompanhando a nossa programação aqui no Via ABC, nós vamos por um breve intervalo e a gente volta já já. Fique conosco. Essa combinação aqui, por exemplo, da nossa roupa foi muito sem nenhum propósito, porque até isso a gente precisa fazer os comentários, né, para os nossos queridos que estão agora conosco, nos acompanhando na nossa programação. Vamos lá. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos a To Go no Grande ABC! Confira os endereços da To Go, o seu mercado de congelados do ABC. A To Go oferece variedades em produtos congelados, um conceito de loja atacado e varejo, com produtos e custos baixíssimos. São 8 categorias: massas, pães de queijo, salgados, legumes, frutas, sobremesas, sopas e cremes. E uma linha deliciosa de sorvetes em massa, palitos e artesanais. To Go, mais prático, mais rápido, mais econômico. Olá, voltando aqui nos nossos estúdios, eu estou com a doutora Maia Recchia, secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo e também da Rede Feminista de Juristas. A doutora Maia falou que, eu perguntei se ela tinha filhos, ela disse que tem 2 meninos e de que maneira também é complicado, né, num momento assim de polaridade no país, um jovem hoje de 12 anos está entendendo muito mais do que nós entendíamos e do que seu pai, que também está aqui nos acompanhando nos estúdios hoje, tinha também de noção do que era política. Como é que, só rapidamente, como que é hoje para uma família, como está hoje para uma família essa questão política na discussão dentro de casa? Eu acho que a melhor forma é tratar como os assuntos devem ser tratados, com transparência e naturalidade. E deixar bem claro que a gente não pode admitir retrocessos. Principalmente dentro de uma casa, quando você tem a responsabilidade de criar 2 meninos, tratar a questão da igualdade, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, né? E ponderar.
junto já com essas crianças e adolescentes, o que precisamos fazer para que essa igualdade se torne uma realidade. Que ela saia dos livros. Que seria, dos livros entre aspas também, porque tem muito livro que nem cita muito isso. Mas na criação do projeto de lei, por exemplo, o que a população pode fazer para que isso tramite de uma forma mais rápida? A gente sabe que a lei é morosa, mexer nessas questões. A gente sabe de casos como nós falávamos há pouco, de que o gênero na política não tem muita relação, entre aspas, também, porque muitas vezes você vê legisladores, mulheres, que querem o retrocesso, quando você tem homens que querem avançar no processo, tem isso também, né? Sim, e esse é um retrato do que está acontecendo no Brasil hoje. Nós temos uma deputada que ela propôs um projeto de lei visando retirar a obrigatoriedade da cota na candidatura, que ainda não é o ideal seria a reserva de cadeiras, mas é o que nós temos para conseguirmos avançar um pouco. Por outro lado, temos um senador, homem, que fala não, a reserva de candidaturas não é o suficiente, então reservemos as cadeiras. No caso do projeto de lei dele, esse percentual gira em 30%, enquanto o nosso projeto de lei prevê a reserva de 50%. Então, é uma questão que realmente permeia aí os dois lados, né, da questão. E o que nós podemos fazer enquanto população? Esse projeto de lei será lançado em todo o território nacional. A adesão já está ótima, né? A adesão está ótima. Nós estamos com mais de 400 embaixadoras do Mais Mulheres na Política, que já se inscreveram. Nós temos mais de 200 movimentos sociais e movimentos de mulheres que também estão apoiando, outras entidades da sociedade civil. Com esses lançamentos, a partir do momento que forem feitos os lançamentos, vai ser começada a pensar uma forma de pegar essas assinaturas. Se será uma plataforma, será uma lista física, o mais trabalhoso talvez seja a reunião dessas assinaturas para embasar essa iniciativa popular para que esse projeto de lei seja levado ao Congresso Nacional. Portanto, eu acho que o que a gente pode fazer é pressão. Pressão para que as pessoas consigam aderir, pressão para que esse processo ele seja iniciado quanto antes, que esse projeto seja aprovado, porque o que nós queremos é basicamente a igualdade. O direito à participação feminina na política é um direito fundamental e as mulheres vêm sendo tolhidas desse direito. Mesmo porque se você pega todos os índices relacionados com a família brasileira, hoje ela é constituída da mãe que cria os filhos. Os próprios projetos de Minha Casa, Minha Vida, outros tantos aqui, pelo menos me parece que do governo do Estado de São Paulo, os imóveis saem no nome das mulheres, né? Justamente para já não ter problema nessa questão depois de uma separação, da família ficar desamparada, não ter um lugar onde morar, quer dizer... Toda a estrutura, ela se baseia hoje na figura da mulher como a mantenedora quase que no total da família. E ela é. Hoje, entre 42% e 45% dos lares brasileiros são dirigidos e sustentados por mulheres. As mulheres pagam os tributos desse Estado. Exatamente. As mulheres contribuem financeiramente para o Brasil. Por que elas não estão representadas nas esferas de poder? É preciso que elas cheguem nessas esferas de poder e lidem de igual para igual com os demais congressistas. Vocês têm, paralelamente, também um projeto de convite para essas mulheres ingressarem na política? Porque está difícil, né? Somente as que estão mais próximas, assim, em outros movimentos. É mais tímido aquela dona de casa, que hoje nem existe mais aquela dona de casa praticamente, todo mundo tendo aí uma obrigação mais efetiva no seio da sociedade. Mas de que maneira? Vocês têm um projeto paralelo também, convidando, porque nem sempre a mulher ela não precisa ser a candidata, mas envolvida em política, né? As mulheres querem participar da política. Entretanto, o cenário que a gente vê é que muitas vezes essas mulheres são impedidas de participarem realmente, efetivamente dessa política partidária e dessa política para as próprias eleições, né? Então, eu acho que a partir do momento que reservarmos realmente cadeiras para que elas possam se candidatar, mais mulheres virão querer participar, porque elas saberão que terão chances reais de serem eleitas. O que a gente vê é que muitas vezes, até com as próprias candidaturas laranja, essas mulheres são revitimizadas.
elas são chamadas para compor um coeficiente, uma cota eleitoral, são enganadas na maior parte das vezes, porque são prometidas a elas essa questão que terão condições de campanha, e depois elas viram réis nas próprias ações judiciais de investigação. Elas não se beneficiaram. E ficam sozinhas, né? E ficam sozinhas. Não aparece nem o advogado de partido. Não, né? são abandonadas, completamente abandonadas. Portanto, quando mudarmos esse cenário, essas mulheres fatalmente, acredito eu, que elas participarão de maneira mais efetiva na vida política desse país. Nós temos agora, recentemente, é sempre uma novidade, né? Nós temos, quando você faz parte do movimento da Rede Feminista de Juristas, né? Qual é o ambiente de trabalho também no teu cotidiano em relação, a gente sabe que barreiras também já foram transpostas e tudo mais, mas como está o ambiente também de vocês, enquanto profissionais? Olha, a Rede Feminista de Juristas, ela veio justamente há algum tempo para colocar o lugar das mulheres na sociedade, não só das mulheres, mas de todo o setor da sociedade que merecia uma visão ainda maior, uma visão pormenorizada. O que a gente vê? Diariamente recebemos relatos de abusos no ambiente de trabalho, assédio no ambiente de trabalho, a questão do próprio feminicídio, questão de Lei Maria da Penha. Diariamente as mulheres ainda estão sendo achincalhadas nesse país. Então, é preciso que tenhamos mulheres na política para desenvolver políticas públicas para as mulheres. Sem dúvida. Políticas de proteção a essas mulheres. Né? Então, é todo um trabalho, eu acho que da sociedade, de um modo geral, para ver se a gente consegue avançar nesse quesito. Essa questão do aumento das delegacias também das mulheres no estado de São Paulo, que não sei se os outros estados também, porque a gente também não tem noção do que está acontecendo em lugar nenhum, a gente só fala de um único assunto, que diz respeito ao governo federal. Os outros todos, governo do estado, ninguém sabe nada do que está acontecendo. Mas a gente tem, em algumas propagandas que existem a respeito das delegacias das mulheres. O aumento dessa oportunidade, né, da mulher que é agredida, buscar uma delegacia e aumentar o número dessas participações também, legais, né, nesse contexto, você acha que é fundamental? É fundamental, é ótimo que se abram novas delegacias, mas a gente precisa também pensar no horário dessas delegacias. As delegacias não funcionam ainda, a maior parte, esmagadora maioria das delegacias não funcionam 24 horas. Funciona em horário comercial. E essas mulheres também, sua esmagadora maioria, não são agredidas no horário comercial. São agredidas à noite, aos finais de semana. Mas já é um início. A gente precisa valorizar também o que é feito de bom. Então, ótimo, abriram novas delegacias, vamos agora fazê-las trabalhar 24 horas. Mesmo a própria lei da Maria da Penha foi, alguns procedimentos também foram modificados, né? Eu acho que vai tudo aprimorando, porque infelizmente você tem que seguir o perfil do agressor, né? Exato. Vai aumentando o perfil desse agressor. Né, com repertório. Então você precisa aumentar o repertório da lei também. Né? Precisa aumentar o aparato do Estado. Pois é. A gente a todo momento fica fazendo inovação legislativa para ver se para a violência contra a mulher. Então precisamos de uma lei Maria da Penha, porque as mulheres eram espancadas dentro das próprias casas. Que, aliás, o lugar mais perigoso para as mulheres e crianças é dentro de casa. Exatamente. Depois uma lei do feminicídio, depois uma lei da importunação sexual. E por aí vai, a todo momento a gente tem que deixar um pouco mais grave esses delitos para ver se a sociedade para e olha, as mulheres não merecem isso. Eu vou ter que falar porque eu tenho a oportunidade de falar. Eu venho da área de educação e muitos anos na comunicação, e outro dia eu estava conversando com um dos meus colegas de rádio, nós temos programas de rádio também, e eu dizendo a ele que a qualidade dos homens no Brasil foi ladeira abaixo nos últimos tempos. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não acredito nessa retórica de que como nós criamos corpo e qualidade na comunicação, na questão acadêmica, isso enfraqueceu, mas eu não acredito, eu acho que isso até é motivo para que todo mundo melhore, mas a qualidade dos homens no Brasil realmente é uma coisa que é um fenômeno que nós precisaríamos entender melhor. O que foi que aconteceu? Então serão mulheres como você que vem com essa geração, trazendo os teus filhos para compreender qual é o ambiente mais saudável, porque a gente sabe que em grande parte muito da educação das mulheres, elas que estão criando os filhos, que também são os agressores.
Então, olha, é um contexto... É um ciclo da violência, porque muitas vezes essas crianças já veem a violência dentro de casa. Exato. E acabam reproduzindo essa conduta do próprio agressor. E é difícil, e muitas vezes não tem nem o agressor, tem um intruso de vez em quando que está naquela casa, que, né, passa, tá muito... É cultural, o machismo hoje nesse país é uma questão absolutamente cultural. Então, nós precisamos mudar de base desde a educação. Mas a gente vai demorar toda uma geração, então, para até os teus filhos... Nós precisamos fazer o trabalho de base, a gente precisa discutir, precisamos fomentar essa questão da igualdade, da defesa intransigente dessas mulheres. Muitas vezes tratar o próprio agressor quando ele comete alguma falta, crimes horrendos. Muitas vezes a gente consegue separar esse agressor daquele núcleo familiar, mas a hora que ele constitui um novo núcleo, ele reproduz aquele mesmo comportamento. Mas existem projetos também no Ministério Público de atendimento para o agressor, né? Para acompanhá-lo com objetos e mecanismo aí de psicologia, psiquiatria e tudo mais. Existe também, não é? Sim. E é fundamental que a gente dê condições para a vítima sair desse ciclo da violência. Exato. Porque o ciclo da violência é extremamente danoso e muitas vezes elas não se veem naquela condição. Começa com a violência emocional, com uma tensão, muitas vezes parte para física, sexual, financeira, e aí depois entra numa fase de lua de mel, que ele promete que ele nunca mais vai fazer aquilo, até que começa tudo de novo. Tem um ciclo, tem até um protocolo, né, que parece na 6ª, na 7ª vez que a mulher é agredida, é possível que ocorra realmente o óbito, né? Infelizmente. Tem um protocolo, eu já tive, infelizmente, também a possibilidade de falar com uma promotora que trouxe para todos nós esses índices. Doutora Maíra, eu quero agradecer imensamente. Eu gostaria só que, se a doutora puder deixar um contato eletrônico, ou que página que as pessoas possam acompanhar esse projeto e de que forma fazer parte do projeto, né? Olha, a página que nós estamos divulgando o projeto chama Mais Mulheres na Política. Mais Mulheres na Política, tudo junto. Isso. Tem tanto página no Facebook como também perfil no Instagram. Ali elas poderão ser direcionadas para um formulário para se cadastrarem como embaixadoras do Mais Mulheres na Política. E a partir daí eu acredito que cada vez mais nós iremos avançar. Quanto mais mulheres e todo o setor da sociedade encampar esse projeto que é fundamental. Os homens também, né? Claro, são convidados a assinar. São muito bem-vindos. São muito bem-vindos. É isso, porque nós precisamos de todos, todos na mesma causa. Eu quero agradecer imensamente a presença da doutora Maíra Réquia, secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Esse projeto maravilhoso, é isso que nos fortalece, sabendo que cada um cumpre um papel num determinado momento da vida, né? Então, eu agradeço a você que fez a menção para que mulheres como eu e muitas colegas e muitas amigas já percorreram e percorrem, né? Porque você está aqui porque eu acredito na causa. E eu quero agradecer imensamente também o seu trabalho, querida. Obrigada. Sucesso para vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada por tudo, pela oportunidade. E iremos todas juntas. Chegaremos lá juntas. Amém. Eu quero agradecer a você, querido telespectador que esteve conosco no Via ABC, a toda a nossa equipe da nossa TV Grande ABC, e aguardo você na próxima terça-feira, a partir das 13 horas, aqui ao vivo. Tchau, gente. Boa semana.